a nossa mensagem é uma mensagem do povo patriota, aqueles que acreditam no pragmatismo político, não no fisiologismo político. Nós brasileiros estamos vivendo a mudança da quebra de paradigmas. Importância do movimento que foi às ruas. Os brasileiros que foram às ruas, não no seu horário de expediente, mas no seu horário de folga, trazendo o familiar, trazendo a esposa, trazendo o marido, os amigos, os filhos. A geração de mais de 80 anos estava lá, assim também os mais novos estavam presentes, as crianças de colo, carrinhos de bebê, senhoras com andadores que tinham dificuldade para se locomover, estavam ali. Não precisaria nem ter polícia militar para nos acompanhar, porque os patriotas não trouxeram nenhum problema para a segurança pública. Até os copos de água descartáveis foram, com toda a sua prudência, foram alocados para não sujar as vias em que os cidadãos brasileiros estavam fazendo a sua manifestação pró-reformas políticas, pró-reforma da Previdência. É o cidadão que estava ali, imperando no seu poder de decisão e de mobilização popular. Ali não tinha ninguém ligado a sindicato, ali não tinha ninguém ligado a fisiologistas, mas sim cidadãos que querem o Brasil para os seus netos. Não é o Brasil para quem está agora no mercado de trabalho, não, mas é o cidadão que quer o Brasil para os seus netos e bisnetos. Foi com essa força que o capixaba saiu de suas casas, e foram fazer uma manifestação democrática, cheio da integridade, cheio da disposição de mostrar para os demais cidadãos que o movimento que está sendo feito hoje no Congresso Nacional não representa aquele voto que foi depositado nas urnas. Ratifico em tudo o que foi dito por Vossa Excelência. Foi uma festa muito linda. Estivemos ali em Vila Velha ontem, saindo do posto, Moby Dick, eu, Torino Marques, Vossa Excelência, e vimos ali muita gente, muita criança, e a coisa mais interessante, ninguém ingerindo bebida alcoólica. Todo mundo muito consciente do que estava fazendo, do que estava pleiteando em apoio ao nosso governo federal. Então, parabenizo todo o povo capixaba por esse ato cívico. Queria dizer que ontem foi a verdadeira aula da democracia. Pessoas com família, com filhos, em carrinho de bebê, jovens, crianças, adultos. Eu não vi ninguém bebendo ao extremo, porque era um movimento muito sério que o Bolsonaro criou desde o início da sua campanha, quando ele resolveu se candidatar a presidente da República. E ontem nós vimos quem são as pessoas que estão com o Bolsonaro e estão com a mudança que o país precisa, que é aquela medida provisória 870 dos 22 ministérios, que ela continue, que a reforma da Previdência seja real, que ela aconteça logo para o Brasil não parar. E, claro, o pacote anticrimes de Sérgio Moro. Nós acompanhamos um forte movimento legítimo nas ruas de todo o país, com manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e, principalmente, as reformas propostas que tanto o Brasil necessita. Na semana anterior, nós observamos também o outro grande movimento, contrário ao presidente e as suas medidas, que cortaram em 30% a verba de custeio para as universidades e institutos federais de ensino. Posteriormente foi colocado que não seria um corte, seria um contingenciamento. Isso já aconteceu em anos anteriores. Mas nós aqui na Assembleia nos posicionamos, a mesa diretora se posicionou com o apoio de todos os deputados, dizendo que na educação não se faz cortes,
temos que sim ter um controle das instituições. Se tem algo errado nas instituições, temos que tratar de consertar. E isso é uma evidência que nós precisamos agir nesse sentido. Mas a comunicação não foi boa. O que se passou foi que iria se exigir um corte, e isso naturalmente numa educação já deficiente, tanto no ensino Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, e nas universidades, institutos de escolas técnicas. Nós não podemos nunca pensar em cortar. Nós só vamos mudar esse país com um investimento pesado na educação. Então nós precisamos sim de aportar recursos e fazer a boa gestão para que esses recursos se tornem uma realidade na melhoria da qualidade de ensino do país e do nosso estado como um todo. Eu, independente de quem seja governo ou não, se é do meu partido, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se não é de lugar nenhum, eu vou defender incondicionalmente a educação, sempre, sempre, porque não é achismo, não é falar por falar, não é corporativismo. A educação é o grande caminho para a evolução de qualquer nação verdadeiramente preocupada com o futuro. Vivemos ainda numa democracia e as pessoas têm direito a pleitear, a defender, a protestar, a apoiar o que bem entenderem. Isto é da democracia, independente de ideologias. O que não dá é para incentivar a demonização da educação. A educação no Brasil, ela tem muitas falhas. Todos nós sabemos disso. A educação está muito longe no Brasil de você poder chamar de pelo menos razoável. Mas se o país não está pior do que está, é graças a essa educação que existe. Seja da educação básica, seja do ensino superior, com todas as falhas que tem. Então não é possível que alguém vá e queira desqualificar qualquer luta em prol da melhoria da educação. Nós, no ano que vem, e as pessoas não entendem como funciona o financiamento, aliás, não entendem nem como funciona o sistema educacional brasileiro, quanto mais entender como se dá o financiamento da educação. Eu disse na semana passada e repito, não dá para abrir uma falsa dicotomia, uma falsa disputa entre o que é investido no ensino superior e o que é investido na educação básica. São coisas diferentes. E ambas precisam ampliar os investimentos e não cortar investimentos. Na educação não há mais o que se cortar. Eu quero chamar a atenção, não só a quem nos assiste, mas principalmente a alguns membros da nossa casa que insistem em dizer que haverá que congelamento não é corte. Congelamento é corte orçamentário. Sem qualquer previsão de crescimento na economia, contingenciamento é corte, e nós não devemos usar eufemismo para isso. Nós devemos ser claros, explícitos, transparentes e honestos na fala com a população quando aqui tomamos a palavra. Amanhã, professores, professoras, alunos, alunas, pais de alunos estarão na rua defendendo o fim do corte de 30% na educação brasileira. Esse é um protesto legítimo, não é um protesto corporativo, porque educação não é
um problema de professores, diretores, nem exclusivamente de governos. Educação é um problema, é uma questão que diz respeito à sociedade em geral. Por isso, eu estarei lá, na manifestação, porque não aceito, não concordo, não carregarei esse legado para as futuras gerações, de ter me calado diante do corte de 30% na educação brasileira. Não bastasse o congelamento, que provocará, caso venha a se confirmar, a inadimplência com água, luz, telefone, corte de serviços essenciais como limpeza, segurança, nas escolas, nos institutos federais e nas universidades. O governo agora insiste em voltar aos anos de chumbo, aos anos que a sociedade brasileira quer esquecer, aos anos da perseguição, da morte, do desaparecimento das pessoas cujo crime era pensar diferente. Insiste em romper a autonomia das universidades garantidas na Constituição. É 28 de maio hoje. Hoje é o Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna e Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher. Então é importante essa questão de lutar pela saúde da mulher, porque nós estamos lutando também pela saúde das crianças, pela saúde dos filhos. Eu gostaria de lembrar que em 2002, ainda como vereador na Câmara Municipal de Vila Velha, eu fiz um projeto de lei, naturalmente combinado com o prefeito, para que desse 180 dias de licença para as mulheres, para as mães, no sentido de amamentar seus filhos mesmo, porque até 6 meses de idade a criança não tem autonomia nenhuma de defesa orgânica. O que a criança adquire através das vacinas, que algumas só no início nem pode aplicar, e na verdade outras são transmitidas ou são emitidas pelo leite da mãe, que tem naturalmente sua defesa orgânica através do leite. Sobre o Dia Internacional da Redução da Mortalidade Materna e também o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher, que é comemorado no dia de hoje. Grandes avanços foram feitos até a nossa data atual, mas muito ainda precisa ser feito em relação à saúde feminina. Nós temos grandes campanhas em relação ao câncer de mama, em relação ao câncer de colo de útero. Nós temos campanhas que são realizadas, mas nós precisamos avançar na oferta de exames para esses pacientes, para essas pacientes especificamente. Não adianta ter a campanha da mamografia e ainda ter um limite a se fazer de mamografia nas unidades de saúde pelas prefeituras. A prefeitura do interior, ela não consegue oferecer à sua usuária a quantidade necessária desses exames, que na realidade irá prevenir um gasto maior por parte do município no futuro. É importante salientar que à medida que a prevenção avança, o gasto lá na frente com a atenção secundária e terciária na saúde diminui. Então, a mortalidade materna, que ainda é grande, em decorrência do parto, e aqui nós temos frente em relação à mortalidade materna, em violência obstétrica e diversos temas,
nós temos a obrigação, enquanto gestores públicos, de atuar nesse campo. Mas gostaria de abordar a questão da saúde da mulher por um outro ângulo, além das questões que aqui foram colocadas. Quando a gente fala em dupla ou tripla jornada de trabalho e coloca na pauta como uma das condições para a superação da desigualdade entre homens e mulheres, nós também estamos falando de saúde da mulher. Uma pessoa que trabalha, cuida da casa, tem que se preocupar com as finanças e o controle dos recursos, tem que cuidar de filhos. Normalmente, acamados e pessoas da terceira idade da família acaba sendo responsabilidade das mulheres. Isso provoca um conjunto de doenças, a começar pela ansiedade, pela depressão, problemas que têm uma interferência enorme na produção profissional e na capacidade de desenvolver algo fundamental para a vida de todo ser humano, que é a felicidade, devido à sobrecarga que a mulher tem no seu cotidiano. Isso se chama violência psicológica. E isso adoece. E isso leva à morte, especialmente por suicídio. Então, nesse dia que marca o Dia da Saúde Feminina, quero agregar essas reflexões às questões já aqui colocadas pelo deputado Hércules e pelo deputado Favato, com as quais eu tenho 100% de concordância, mas quero agregar esse lado. É importante que nós também façamos a nossa parte. É importante que nós também tenhamos responsabilidade dentro das nossas casas, dentro do nosso quintal, para que nenhuma forma de possibilidade de criadouro exista. Por isso, eu tomo a liberdade hoje, nessa quarta-feira, vir aqui da tribuna para fazer esse alerta. É muito simples nós olharmos todas os cantos, todos os lugares que residimos, porque isso aí não é da competência do setor público. O setor público tem a sua responsabilidade também, mas o proprietário também tem a responsabilidade dele, de não deixar lixo, não deixar água parada. Qualquer vasilhame com água, é importante que essa água seja retirada. Se é uma lata, se é um balde, que a gente vire esse balde, essa lata, esse vasilhame de cabeça para baixo, para que a água não penetre. E assim é uma forma de nós darmos um basta, pelo menos amenizar, né, esse desastre da dengue. A dengue é uma doença terrível. Ela deixa a pessoa durante vários dias em situação deprimente, e nós não queremos isso, principalmente para as crianças, para os idosos, para os jovens, para os adultos. Nós não queremos isso para ninguém.
eu quero voltar hoje a um tema relacionado à saúde, saúde pública. Observamos uma matéria do jornal A Tribuna de hoje que fala especificamente sobre gripe, pneumonias e doenças respiratórias. Sabemos que essa doença tem um aumento significativo em períodos sazonais, geralmente inverno e o outono e o inverno. Mas são muito importantes. Existem meios de diminuir o impacto dessa doença e nós temos que nos esforçar para que isso realmente seja uma realidade, porque, como diz a própria matéria, tivemos mais de 2.000 internações desde o início do ano em consequência da gripe e pneumonias. Isso é um número muito expressivo e temos que entender que essas doenças podem se agravar, principalmente em grupos de risco, levando a uma piora do quadro clínico, muitas vezes indo até o óbito. E considerando a gripe influenza, essa gripe que nós estamos tentando evitar através da vacinação, nós já temos 8 óbitos que morreram de síndrome respiratória aguda grave, conhecida como a supergripe, motivo principal da nossa campanha de vacinação que ainda acontece. E, infelizmente, não alcançamos ainda a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Eu conclamo a população de risco que tem essa vacinação à disposição, que conhecem as dificuldades de uma pessoa que tem uma doença como essa grave, que procurem os órgãos públicos que estão aparelhados e à disposição para que essas pessoas sejam vacinadas. Não percam essa oportunidade. Isso vai trazer uma expectativa de bem para a própria sua saúde e principalmente para a própria coletividade, no momento que nós diminuímos a disseminação do vírus, que pode atingir outras pessoas que não estão vacinadas. E hoje nós vemos, em escala global, mas aqui no Brasil principalmente, praticamente uma ode à ignorância. Imagina, em pleno século XXI, a gente vê aumentar mortes e casos de doenças que se imaginavam erradicadas, como o sarampo, por exemplo, porque as pessoas resolveram espalhar pelas redes sociais que a vacina contra determinadas doenças causa outros males, causa câncer, causa morte, causa não sei mais o quê. Isso em pleno século XXI. Eu jamais imaginei, eu falava recentemente numa palestra que eu estava dando, que eu imaginei, quando eu era mais jovem, na adolescência, eu imaginava que no século XXI nós estaríamos discutindo coisas extremamente avançadas, nós estaríamos discutindo coisas extremamente evoluídas. E nós temos agora, em pleno século XXI, de ficar convencendo ou entrar em discussões para convencer as pessoas de que elas devem levar os seus filhos para vacinar. É difícil hoje alcançar 100% de vacinação em função da ignorância que se espalha pelas redes sociais. Em pleno século XXI, temos que entrar em discussões sobre se a Terra é redonda ou se a Terra é plana. Agora imagine, 2019, século XXI, pessoas defendendo teorias de Terra plana. Isso é o cúmulo do absurdo. Agora, nós começamos a ver, e a defesa de pessoas que ocupam cargos importantes em governos, inclusive como no Brasil, questionando a questão do aquecimento global.
Uma pessoa que jamais estudou o clima e que talvez não saiba diferenciar o conceito de clima e tempo, a pessoa, pelo seu achismo, ela contesta pesquisas que vêm sendo realizadas há 20, 30, 40 anos pelos melhores pesquisadores das maiores universidades do globo. E a pessoa questiona o aquecimento global, como, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, que diz que o aquecimento global nada mais é do que um discurso, de que um complô de marxistas em nível global. Isso é uma ode à ignorância. Hoje, falar sobre aquecimento global nem precisa ser cientista, porque nós sentimos isso, nós sentimos essa mudança claramente. A visita da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que esteve conosco, vendo essa questão da agricultura, abrindo a colheita do café e também discutindo com a gente o problema do endividamento de nossos produtores rurais. Momento em que entregamos uma documentação farta para a ministra, para que ela pudesse analisar caminhos junto ao governo federal, no sentido de dar um socorro aos nossos produtores rurais que não aguentam mais tamanho problema. Nós tivemos, em 2013, um período de muitas chuvas, em que o produtor plantou, mas perdeu basicamente toda a sua colheita. Em 2014 até 2017, nós tivemos uma longa estiagem jamais vista no Espírito Santo. Tivemos isso cerca de 60 anos atrás, mas não na magnitude, na envergadura dos tempos atuais, cuja agricultura está muito mais desenvolvida, cujos nossos produtores são em número muito maior, e foram altamente impactados logo depois das cheias, com essa longa estiagem, onde plantaram, mas também tiveram uma quebra muito grande na colheita. Nós que trabalhamos na agricultura há algum tempo, pudemos presenciar este sofrimento andando todo o interior do estado e vendo que o café não ia dar o suficiente, que os pés de abacate caíam, que os pés de coqueiro, que a plantação de maracujá, a plantação de mamão, de frutas de toda a espécie, como o caso do polo da manga, o polo da acerola, estavam altamente comprometidos, altamente impactados. Não colhendo aquilo que esperava, aquilo que plantou, o produtor ficou endividado. O produtor não conseguia quitar os seus empréstimos, as parcelas que venciam dos seus empréstimos, porque não colheu o suficiente para poder vender mercadoria e honrar com o seu compromisso, que é uma característica do produtor rural, pequenininho, médio ou grande, do estado do Espírito Santo. E com isso, hoje nós temos o campo endividado, com problemas, vários produtores tendo que entregar as suas propriedades por conta do endividamento, por conta das execuções bancárias. Para uma agenda com a ministra da Agricultura, para travar esse debate com a área técnica, que vai estar nos atendendo, do Ministério da Agricultura, onde nós levaremos qual é o tamanho do endividamento de nossos produtores e pedindo socorro. Socorro para este produtor que não é caloteiro, para este produtor que honra com seu compromisso, para o produtor de nosso estado do Espírito Santo que está endividado por conta de questões climáticas que jamais o Espírito Santo tinha experimentado, deputado Mameri. E agora se vê nessa situação de se passar como caloteiro porque não tem condição de saldar suas dívidas.